Aleluia. Amém. Senhor Jesus, depois de uma boa noite de sono, de descanso, significa que estamos bem liberados, né, irmãos? Nossa mente está em descanso, nosso espírito está pronto, nosso corpo também está bem tranquilo, né? Para entrarmos na palavra. Tem uma lição espiritual ontem a respeito da primeira e da segunda mensagem, que foi baseada em Colossenses. Gostaria de lembrar os irmãos de 4 livros da Bíblia que expressam o coração da Bíblia. Quais são esses? São Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses. Esses 4 livros, todos os livros da Bíblia é importante, claro, 66 livros da Bíblia, esses livros foram inspirados por Deus. No entanto, dentre esses 66, 4 expressam o coração da Bíblia. Como eu disse, Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses. E foi escrito por Paulo. Chegou para mim e falou o seguinte: ontem eu esqueci de beber água. Agora eu quero administrar meu tempo e beber água, até para minha voz sair livremente. Um irmão chegou para mim falando: ó, que eu estou orando para Deus me dar um carro, para facilitar a minha vinda para a reunião. Falei: puxa, irmão, que bom, não é? Que bom. E de fato, ele ganhou um carro. Só que o seu carro só estava conhecendo Caldas Novas. Então, irmãos, nem sempre as coisas que nós pedimos mais favoráveis, Senhor, me dá um lugar sossegado, uma vida tranquila, agora eu vou me encher de Deus. Irmãos, Paulo estava preso em Roma. E ali o céu se abriu para ele. Assim também nós. Não importa como está a sua condição, não importa como está a sua situação, seja na vida conjugal, financeira, saúde, você pode desfrutar o Senhor. Então nós temos que aprender com esse modelo. O nosso maior modelo é Cristo? Mas ele tem uma compensação, né? Ele é Deus. Então ele está bem suprido para ser o modelo. Mas Deus colocou outro homem como modelo, e que não tem nenhuma vantagem de nós, que é o próprio apóstolo Paulo. Então, que ganhemos essa lição maravilhosa. Amém. Ontem, na hora que o Hamilton estava falando sobre o mistério de Deus, Cristo, ele estava falando, eu estava considerando diante do Senhor ali sentado, de maneira calma e tranquilo. Falei: mistério, né? O que é isso? Aí o Senhor me lembrou do livro de Esther. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus, mas Deus estava ali. Não podemos ver Deus, tocar Deus fisicamente, mas podemos desfrutá-lo em realidade. Aonde? No nosso interior, no nosso espírito, na nossa mente, na nossa vontade e nas nossas emoções, não é? Hoje nós estamos aqui, poderíamos estar em tantos lugares, né? Como é que você veio aqui sem conhecer Deus? Só tem o porquê. É porque Deus está dentro de você, incomodando você. Vá para a comunhão, vá para o desfrute. Irmãos, Deus é real. Você jamais vai ver Ele fisicamente. Quer dizer, deixa para o futuro, né, irmãos? Mas nessa era da graça, a era do mistério, nós não vamos tocar Deus fisicamente. Algumas pessoas vão desfrutar
o milagre das eras vindouras, do milênio. Algumas pessoas serão curadas do corpo, não é? Embora eu ainda não vi nenhuma ressurreição, nenhum paralítico andar, ainda não vi, irmãos. Mas eu não sou ascético, eu creio em Deus e creio na sua palavra, mas eu ainda não vi. Olha que eu vim do movimento pentecostal, hein? Eu e o Hamilton, você também, Milton? Também, né? Mas você também não viu não, né? Não. Então tá certo. Então nós somos um. De verdade não. De verdade não. Só de mentirinha. Amém, amém. Então, santos, nós não vamos ver o Senhor fisicamente, mas um dia eu quero ver o Senhor fisicamente, com o corpo glorificado, tal como Ele, tal como eu também. Louvado seja o Senhor. Então, a nossa vida cristã ela é misteriosa. O Adilson falou o seguinte: se as pessoas te entendem, isso significa que você é igual a ela. Então nós temos que ser, de certa forma, tem um vizinho que mora ali, mas eu acho ele tão diferente de nós. Ou seja, precisamos ser também misterioso, mas não esquisito, né? Se as pessoas te entendem, então ele é igual a nós mesmos, né? Então nós temos que ser místico, misterioso, mas de uma maneira positiva e normal. Louvado seja o Senhor. Então hoje vamos estar na última reunião, né, irmãos? Geralmente a última reunião, o último dia da festa costuma ser melhor, né? Costuma ser melhor. E já estamos com saudade dos irmãos aqui de Rondonópolis. Os irmãos estão no nosso coração. Amém. Espero também que eu esteja no coração de vocês. Amém. Então vamos desfrutar de uma mensagem maravilhosa. No entanto, quero dizer para os irmãos, a mensagem agora, a mensagem 5, ou a mensagem 3 da nossa comunhão, como a primeira mensagem foi desfrutar Cristo como a boa terra, e a mensagem 2 sobre o mistério de Deus, Cristo, são temas de verdades, como o Hamilton ontem, né, elaborou muito conosco nessa mensagem, e eu toquei alguns pontos na primeira mensagem, mas na mensagem 3 é diferente. Ela vai ser uma mensagem prática, um falar prático. E se os irmãos me permitem dizer para os irmãos o que nós esperamos em participar de uma reunião. Às vezes nós temos um conceito da seguinte maneira: eu vou para a reunião para me sentir bem, ou eu quero ficar arrepiado. Irmãos, é isso que você busca? Eu vou para a reunião para me sentir bem, ou então eu quero sentir alguma coisa. Eu digo para os irmãos, sabe por que eu vou para uma reunião? Para desfrutar Cristo. Não importa o que aconteça, o violão desafinado, o que está do seu lado desafina, o violão também está desafinado, o instrumento ali tem alguns ajustes inadequados, e ficamos distraídos, mas eu vou para a reunião para desfrutar Cristo, não é para agradar um ou agradar outro, mas eu vou para a reunião tocar numa pessoa viva. E talvez sentimos muito alegres, não é verdade? Amém, isso acontece, né? Você sai da reunião um pouco empolgado, não é? Tocou na sua alma, né? Você se sentiu muito feliz, mas por outro lado, isso não é referência. É referência aonde você toca Deus e Deus toca você. Amém. É isso que conta. Então vamos desfrutar rapidamente. Eu vou dividir a minha comunhão com o irmão Hamilton. Eu vou dar um chute na bola
e ele vai fazer o gol, né? E ele vai complementar. E a mensagem aqui exposta, eu vou pegar aqui também. Louvado seja o Senhor. Os irmãos estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão me entendendo a minha comunhão? Amém? Tá bem aí, né, irmãos? Aleluia. O título da nossa comunhão, o tema geral, experimentar, desfrutar e expressar Cristo. Experimentar tem muito a ver com o nosso espírito, e desfrutar tem muito a ver com a nossa alma, e expressar tem a ver com o nosso viver. Então tem uma sequência: experimentar, desfrutar e expressar Cristo. A meta é expressar, mas para que haja essa expressão, esse viver, nós temos que experimentar, desfrutar Cristo. Você é aquilo que você desfruta. Nós somos aquilo que comemos. Se você come Cristo, você vai expressar o quê? Vai expressar Cristo. Quando a gente está se relacionando com as nossas, inicialmente nossas companheiras, né? Não sei se eu falo namorada, eu já esqueci, já tem 45 anos. Eu fiz agora, dia 16, 43 anos de casado, viu, irmãos? Louvado seja o Senhor. Mas tem o perigo da cebola, não é verdade? Né? Come muita cebola, você vai expressar o quê? Cebola. Ninguém vai aproximar de você. Você vai ser um lobo solitário. No entanto, se você comer Cristo, acontece a mesma coisa. As pessoas vão ver Cristo em você, não é porque você carrega a Bíblia, não. Você invoca o nome do Senhor de voz alta. Ah, não, eu quero que eles saibam que eu sou cristão, vou invocar outro. Não precisa, irmãos. Não precisa fazer demonstração. Então, a maneira de expressar Cristo para as pessoas é desfrutar Ele. Você vai expressá-lo de uma maneira normal, de uma maneira doce e suave. Esse é o tema geral. No entanto, a mensagem é: a causa da nossa irrepreensibilidade em santidade e a causa da nossa santificação completa em nosso espírito, alma e corpo. Louvado seja o Senhor. O texto para nós lermos eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses 3:13. Vamos ler, irmãos? Ou então vocês me acompanham. A fim de firmar o vosso coração irrepreensível em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Também outro versículo, 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso está em Tessalonicenses. Os irmãos de Tessalônica, o apóstolo Paulo ficou com eles 6 meses, e depois ele viajou, e quando ele retornou, ó um milagre, quando ele retornou, os irmãos já estavam reunindo de maneira normal. Não precisou, faça isso, faz aquilo outro, vamos por aqui, vem por aqui. Não, ele ministrou Cristo durante
6 meses. E durante esses 6 meses, depois da sua viagem, quando ele retornou lá, havia a igreja em Tessalônica. Isso é o verdadeiro milagre, é o milagre da vida. Irmãos, eles eram novos, mas mesmo assim Paulo não escondeu a verdade. Nunca diga, essa verdade é alta demais, ninguém vai compreender. Ou então, Jair, vou diluir para você. Isso é duvidar da capacidade das pessoas de compreender Deus e a sua palavra. Sim. Você vai duvidar um irmão novo que está reunindo agora? Não vamos falar da economia de Deus para ele, não. Não vamos falar do Deus triuno para ele, não. Ele não vai entender, tadinho dele. Irmãos, jamais devemos rebaixar a verdade por causa da nossa visão espiritual. Nós temos que falar a verdade, até que essa verdade seja trabalhada para dentro de nós. Assim foi o que aconteceu em Tessalonicenses. O apóstolo Paulo falou, tendo a esperança de que esta palavra iria trabalhar nos crentes novos. Louvado seja o Senhor, que sejamos esses, irmãos, que falam a verdade, até para nós mesmos. Talvez você não se deu bem durante essa semana, não vou reunir não. Sempre quando acontece alguma coisa, não vou partir o pão não. Toma posse do sangue. Sim. Levanta a cabeça. Amém. E vamos prosseguir. Nós temos que ter um novo começo, dia após dia. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aqui fala de santificação completa. Eu quero aqui mencionar 4 palavras do que significa santificação. Eu não sei se os irmãos, depois dessa palavra aqui, do significado, se os irmãos vai nos chamar para vir de novo. Eu sei que nós estamos aqui, posso falar que é conferência, não é? Ou ajuntamento, e às vezes nós temos a tendência, não, vamos diminuir o falar do Senhor, não é? Por temer alguma coisa. Mas eu sinto que vai ser de grande ajuda a palavra, o significado da palavra santificação. Primeiro, santificação significa separação. O Espírito Santo está dentro de nós para separar tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é Cristo. Essa é a obra dele. É uma obra interior, não é exterior. E isso não acontece com você no seu dia a dia? Né? Deixa eu contar uma experiência minha. Uma determinada época eu estava indo para a conferência em Sumaré. Aí eu fui no caixa, no banco, e peguei o dinheiro para pagar minhas passagens, minha alimentação, e a pessoa do caixa me deu o dinheiro dobrado. Aí eu saí de fininho, falei, nossa, que bom, Senhor, olha, nossa, isso é de Deus, isso é maravilhoso, isso significa que o dinheiro vai sobrar. Aí eu fui descer a escada estava tão pesada, irmãos, para descer, cada grau que eu subia, volta lá. Outro degrau, o que você está fazendo? Outro degrau, isso não é seu. Aquela voz interior me falando para mim voltar no caixa. E eu voltei para o caixa. Quando eu voltei para o caixa, a moça tinha saído para tomar café. E eu fiquei no caixa lá, uma pamonha lá, paradinha lá, fardado, com pistola do lado, aguardando a moça vir. Ela demorou, veio e tal. E falei, moça, deixa eu dizer uma coisa para você.
você me deu o valor errado. Ah, é? É dobrado. Aí eu devolvi o dinheiro para ela. Aí a escada foi leve. Irmãos, essa não é a sua experiência? Experiência dos irmãos na vida de casamento, nosso relacionamento com os irmãos. Como pode, irmãos? Irmãos que não se entendem, vêm diante da mesa do Senhor, né? Declara unidade, mas o seu coração está bloqueado, está dividido os irmãos. O Espírito Santo é aquele que está trabalhando dentro de nós, para separar tudo aquilo que não é Deus. Segundo aspecto da santificação, saturação. Ele não quer simplesmente separar, mas ele quer encher você, permear o seu ser, saturar o seu ser com a sua natureza, a natureza santa, que é o ser dele. Então, o segundo aspecto é saturação. O terceiro, proibição. O Espírito Santo dentro de nós proíbe a gente de fazer coisas, né? O Marçal, essas palavras aqui é do Marçal, viu, irmãos? Depois vocês se entendem por ele. Eu estava no carro aí, ele estava lendo o relevamento matinal, uma revisão, aí ele colocou essas duas palavras, eu preciso disso, e eu vou anotar na minha agenda, eu não quero esquecer. Uma das funções de Deus, ou do Espírito de nós, é para proibir algumas coisas. Você vai para um lado, o Espírito, não vai, você tem que ir por aqui, né? É a questão de comprar um carro, quero comprar um carro, o Senhor vai dizer, não esse, e comprar aquele. Então o Espírito, ele é muito sensível, e ele está dentro de nós, e ele faz as suas exigências, as suas proibições, não é? As irmãs que vão no salão deveriam orar um pouquinho antes, né? Senhor, o que o Senhor quer? Qual a cor? Qual o tamanho? Né? E às vezes a gente não faz isso, né? A gente já sabe tudo, né? Nós sabemos tudo, né, irmãos? Então o Espírito dentro de nós, ele faz as suas proibições. Esse é o terceiro aspecto. O quarto aspecto é regulação. O Espírito Santo dentro de nós, ele faz separação, saturação, proibição e regulação. Nós precisamos ser regulados. Nossa maneira de falar, o nosso andar, falar com os irmãos. Lembro aqui de um falar do irmão Watman, estou lembrando agora, que me ajudou muito, que o nosso falar com os irmãos deve passar por 3 portais. Primeiro, é verdade. Segundo, é guiado por Deus. E o terceiro, vai edificar. Você passou pelo primeiro, é verdade. Você passou pelo segundo, mas vai edificar, às vezes vai destruir, vai machucar os irmãos. Então nós temos que passar por alguns portais para que todo o nosso falar, o nosso viver edifique e não demole ou destrua o Cristo dentro dos irmãos. Louvado seja o Senhor. Vocês gostaram dessas 4 frases? Os irmãos não querem anotar aí não? Seria bom anotar, viu, irmãos? Né? Seria bom fazer... Repetir? A 4. A 4 é regulação. Seria separação, saturação, proibição e regulação. Algarismo romano número 1. A fim de viver uma vida santa para o destino, a meta, a palavra para, a fim de viver uma vida santa para a vida da igreja, nós precisamos que o Senhor firme o nosso coração, irrepreensível, em santidade, sem encontrar nenhuma falta em nossa santidade. Louvado seja o Senhor.
Essa mensagem, então, ela é muito prática. Ela vai falar do nosso coração. Não é simplesmente do nosso espírito, do nosso corpo, mas do nosso coração. Iremos ver que desfrutar, experimentar e expressar Cristo tem a ver com o nosso coração. O nosso coração tem que estar adequado, porque é por lá que as coisas acontecem. Vamos ler letra A. O coração é o conglomerado das partes interiores do homem, o principal representante do homem, seu agente em exercício. O que nos representa? Não é o nosso corpo, nem também é o nosso espírito, mas é o nosso coração. Por isso que, às vezes, nossos pais sempre falam, aquele menino lá tem um coração duro, aquele lá tem um coração fechado. Por quê? O coração é aquilo que representa cada um de nós. Os mineirinhos têm um coração macio, né? Quem é de Minas, né? Tem um coração macio. Aí vocês estão me vendo como mineiro, né, irmãos? Tem o jeito de eu falar, não é verdade? É bem que, uma certa vez, eu falei assim, Senhor, obrigado. Eu sou tão humilde. Senhor, eu sou tão calmo, as coisas podem estar pegando fogo do meu lado. Isso não me atinge. Sou tão humilde, tão tranquilo, né? Eu sei escutar as pessoas, sei falar comedido. Aí o Senhor falou assim para mim, bom, essa humildade é sua ou é minha? Aí eu falei para o Senhor, realmente, Senhor, é a minha. É a minha humildade. Então, queridos santos, tudo é uma questão do coração. Deus não quer simplesmente ganhar o nosso espírito pela regeneração e nem tampouco ter o nosso corpo transfigurado na volta do Senhor. O Senhor quer um coração adequado, um coração trabalhado, tal como o coração dele. Seguindo aqui a leitura. Nosso coração é composto por todas as partes da nossa alma, mente, a emoção e a vontade, mais uma parte do nosso espírito, a consciência. Então aqui tem o nosso coração tem quatro partes, a alma tem 3, mas o coração tem um acréscimo, a consciência. Isso é muito importante saber a questão do homem tripartido. Há um ensinamento que o homem só tem 2 partes, dicotomia, 2 partes, a parte exterior e a parte interior, tornando o quê? O espírito e a alma uma só coisa. Irmãos, vou falar aqui entre 4 paredes, esse ensinamento não está adequado. Nem posso dizer que é meia verdade. Meia verdade também é mentira. Nós temos que ver que o homem tem 3 partes. Isso é grandioso, irmãos. Aí a Bíblia toda se ajusta aquilo ali. O livro de Mateus é a questão do reino, e ali está falando de sermos trabalhados por Deus, né? O livro de João é sobre a vida é para o meu espírito. O livro de Mateus é para a minha alma. O livro de Marcos é o Cristo que é o servo, aquele que serve a Deus. O de Lucas, o homem Deus. Enfim, se você não conhecer o homem tripartido, muitas verdades vai se perder. Eu estou falando isso com uma maneira muito temerosa para os irmãos. Com relação a essas 2 partes, a dicotomia, irmãos, a Bíblia fica confusa. Um versículo, aqui perde a salvação, o ladrão ali, ele não foi para o céu, ele foi para o céu, não foi para o Hades, tal. Não chega, a conta não fecha. Eu tenho o meu genro, eu tenho quase 2 metros de altura, e ele
ouve algumas mensagens, ele chega em casa lá, meu sogro, senta aqui, me explica um negócio. Ele quer que eu explique tudo o que ele falou lá. Por quê? O versículo não se encaixa. O irmão falou aqui ainda há pouco, que é um privilégio estarmos aqui. Santo, isso é uma verdade. O fato de você estar aqui é a misericórdia do Senhor. É um privilégio para você ouvir uma palavra e ler uma palavra tão pura, tão adequada, que nutre, revela e ilumina. Que descanso, né, irmãos? Eu estou tão descansado. Hoje aqui, nesta manhã, eu estou em paz, irmão. Eu vou dormir tranquilamente hoje à noite. Então, aqui é algo maravilhoso. O 2, nosso coração e a sua condição diante de Deus estão orgânica, intrínseca e inseparavelmente relacionados à condição do nosso espírito, alma e corpo diante de Deus. Então a preocupação aqui é que esse aglomerado, ele tem que estar em boa ordem, para cooperar um com o outro. Veja bem, o seu espírito está ok, né? Vamos supor nessa reunião aqui, no seu espírito você pede um hino, mas o coração está inadequado, e você não levanta para pedir o hino. Veja bem que 3 coisas aconteceu: o espírito está pronto, a alma está pensando, a mente analisando, será que eu vou pedir o hino, será que eu não vou? Será que está na hora, será que não está? Os irmãos sabem cantar, ele não sabe, e a boca não fala nada. Portanto, Deus quer usar todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, e o coração. Senhor Jesus, amém. Letra B. O coração é a entrada e saída da vida, o interruptor da vida. Se o coração está certo, a vida no espírito, deixa eu ler novamente. O coração é a entrada e saída da vida, o interruptor da vida. Se o coração não está certo, a vida no espírito é impedida. E a lei da vida não pode funcionar livremente e sem obstrução para alcançar todas as partes do nosso ser. Embora a vida divina, a vida, tenha grande poder, esse grande poder é controlado pelo nosso pequeno coração. Ou seja, todos nós sabemos que a vida dentro de nós é uma vida ressurreta, ascendida e glorificada. É uma vida poderosa, mas ela está no nosso espírito. Mas se o nosso coração não está adequado, bloqueia o quê? A sua saída, não é? Eu morava numa casa antiga e eu tinha uma caixa d'água grande. Aí no meu chuveiro lá não estava entrando água, não estava saindo água. Aí eu percebi depois que a bitola do cano era bem fininha, não ia sair água mesmo. O problema estava na caixa d'água? Não. Mas estava onde? No cano. O problema não está no nosso espírito, mas está no nosso coração. Não importa que caixa d'água que é, 5.000 litros, 10.000 litros, e o caninho lá sofrendo, não sai a água. Por quê? Porque o cano é fino. Sabe o que temos que fazer, irmãos? Aumentar a bitola. Aumentar a bitola. 50 milímetros, 100 milímetros, é isso mesmo? 50 milímetros. Quanto mais abertura da bitola, mais o fluir. Mais de Deus para nós mesmos e principalmente para nossa casa, né? A primeira pessoa que tem que alcançar o fluir é a nossa casa, né? Depois a igreja, os filhos de Deus. Letra C. Deus é o imutável, mas segundo o nosso nascimento natural, o nosso coração é mutável, tanto
no nosso relacionamento com os outros, como com o Senhor. O nosso coração é imutável, ele muda segundo o vento, se está bom, se está ruim. Uma certa vez, um irmão parou de reunir, um cooperador do irmão Lee, parou de reunir, e alguém chegou para ele e perguntou: o que aconteceu? Por que ele parou de reunir? Aí ele falou o seguinte: as pessoas mudam. As pessoas mudam. Não é, irmãos? As pessoas mudam. Hoje pode estar pipocando, amanhã foi embora. Por quê? O coração é mutável. No espírito não. E nem no corpo também não. Porque o corpo é apenas vestimenta, veículo do espírito e da alma. O nosso corpo é isso aqui. Pega as coisas, esse é o nosso corpo. Mas o nosso coração pode mudar de um dia para o outro. É por isso que Deus precisa trabalhar no nosso coração, para que o nosso coração seja firme, sólido, que não muda, amando o Senhor e amando os seus interesses. Aí você pode contar com esse irmão, ele nunca vai embora. Por quê? Porque o seu coração foi trabalhado pelo Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Letra D. Não há ninguém que, segundo a sua vida humana e natural, seja constante em seu coração, porque muda tão facilmente. Nosso coração não é de forma alguma confiável. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nosso coração, ele não é digno de confiança. Por isso que nós temos que nos abrir ao Senhor, dia após dia, momento após momento, e permitir que Ele trabalhe em nosso coração, e que não tenha resistência em nosso coração. Aleluia. Letra E. Nosso coração é repreensível, que é mutável. Um coração imutável é um coração irrepreensível. Salmo 57:7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Louvado seja o Senhor. Que tenhamos tal coração. Vamos continuar aqui, amados. F. Aleluia. Na salvação de Deus. Aqui está vimos tanta coisa negativa. Nosso coração é isso, aquilo outro. Ele é duro. Ele muda, Ele muda de direção. Mas aleluia. Como a arca de Noé, não é? Ela tinha o quê? Tinha uma abertura. Sim, também, na nossa experiência, sempre tem uma abertura. Sempre tem um mais, portanto, entretanto. Não importa a minha condição, há um céu aberto. Na salvação de Deus, a renovação do coração é de uma vez por todas. No entanto, em nossa experiência, nosso coração é renovado continuamente. Por quê? Porque ele é mutável. Aqui fala que o nosso coração, ele tem que ser renovado. Ezequiel 36:26 fala: dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirareis de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. O que significa coração novo? Coração novo, eu vi alguém orando uma vez, eu não falei nada, porque tem certas coisas que não deve falar nada, né, irmãos? Alguém estava orando da seguinte maneira: Senhor, tira o meu coração e me coloca outro coração, como se fosse uma troca.
uma barganha. Senhor, tira o meu coração e me dê outro coração. Mas não é o que a palavra está escrito, não. O Senhor vai dar um novo. Significa que o nosso coração, que era velho e estragado, ele é renovado. O Senhor precisa renovar o nosso coração. Não é de uma vez por todas. Fui renovado. Amém. Fui renovado. Dia após dia. O Senhor quer trazer o seu elemento novo, a sua vida nova, para renovar o nosso coração. É isso que o Senhor está fazendo. Não é o H. Ao G, tá ok. Porque é mutável. Nosso coração precisa ser renovado continuamente pelo Espírito Santificador, a fim de que o nosso coração seja firmado, edificado no estado de ser santo, o estado de ser separado para Deus, ocupado por Deus, possuído por Deus e saturado com Deus. Tanta coisa preciosa aqui, né, irmãos? Nosso coração precisa ser assim, assim, assim e trabalhado por Deus. A fim de sermos os que são santificados, vivendo uma vida santa para a vida da igreja, nós devemos cooperar com a operação interior daquele que santifica, lidando com o nosso coração. Aqui depois o Hamilton vai falar sobre a cooperação. Estou tentando lembrar aqui você. Cooperação. Rico. Não. Ó Deus, né? Lida com o meu coração. Aí a gente fica esperando, né? Como é que chama aquela cama que vocês usam lá para... Rede. Fica na rede lá. Aí o tempo vai passando. Senhor, lida com o meu coração. Lida com o meu coração. Irmãos, nós temos que cooperar. Sim. Aqui está o princípio do quê? O princípio da encarnação. Deus faz tudo. E Ele é poderoso para fazer tudo em fração de segundo. No entanto, Deus não substitui o homem. Deus deseja que nós cooperemos com a vida de Deus já instalada no nosso espírito. Portanto, é uma questão ativa e não passiva. Deus pode tudo, mas Ele deseja a nossa cooperação. Louvado seja o Senhor. Aqui na letra H, tem 4 condições do nosso coração. Deus quer que o nosso coração seja mole. Irmão, vocês querem ter um coração mole? Diante de Deus, como está o nosso coração? Ele é duro ou é mole? É um coração macio. Precisamos ter um coração mole, um coração macio para Ele. 2. Deus quer que o nosso coração seja puro. Deus quer, Deus deseja que o nosso coração seja puro, não apenas limpo, mas um coração puro. Um coração limpo e um coração puro é diferente. Né? Nas vidraças, você lava o vidro, principalmente aquele ali que é transparente, ele está limpo. Mas se você pegar uma lupa e colocar perto, tem muita sujeira. Impressão digital de mão, ou seja, ele está limpo, mas não está puro. Deus deseja não apenas um coração limpo, mas um coração puro. Amém. Que olha somente o Senhor. Amém. E nada mais. Deus quer que o nosso coração seja amoroso. Poxa, irmãos, aqui está o segredo da vida da igreja. Precisamos ter um coração amoroso. Como nós vamos poder receber tantos irmãos que pensam diferente de nós, mas que quer reunir na vida da igreja, se o nosso coração não é amoroso
não é acolhedor, mas somos cheios de justiça própria. Deus não tem caminho. Por isso precisamos ter um coração cheio de amor, saturado de amor, tal como o Senhor. Romanos capítulo 12. Devemos acolher aqueles que Deus acolhe. Assim como um dia Deus acolheu você, que você estava mal, ou você estava bem, Deus acolheu você. E porventura o nosso acolher será diferente? Qual é o tamanho da sua régua? Às vezes temos uma régua para os outros e não temos a mesma régua para nós mesmos. Para com os outros é misericórdia, para conosco é uma questão de justiça. Então, amados, precisamos ter um coração amoroso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. Louvado seja o Senhor. Força aqui inclui também o corpo. Espírito, alma e corpo deve amar o Senhor. Devemos amar o Senhor como nosso corpo, apresentando para a comunhão. Esta é uma maneira de amar o Senhor. Você está lá naquele ambiente, naquela situação. 4. Deus quer que o nosso coração esteja em paz. Amém. Número 1. À medida que o nosso coração é firmado, irrepreensível, em santidade, pela renovação contínua do Espírito Santificador, nós nos tornamos a Nova Jerusalém, com a novidade da vida divina, e a cidade santa, com a santidade da natureza divina. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Passar para o Hamilton. Amém. Não pense que ser primeiro é boa coisa, não, viu? Segundo é melhor. Porque o primeiro homem era alma vivente, mas o segundo é espírito que dá vida. Os primeiros que saíram do Egito não foram os que entraram, somente a segunda geração entrou em Canaã. Então, o segundo tem uma vantagem de ser. Senhor Jesus. Do tema do que nós estamos abordando, vamos abordar aqui, é sobre exercitar o Espírito. Então, antes mesmo que eu fale sobre exercitar o Espírito, eu peço que os irmãos exercitem o Espírito. Amém. Tá bom? Os irmãos estão me ouvindo bem? Não sei. Tá bom? Amém? Está me ouvindo, né, irmã? É que se não ouve, dorme, né, irmã? Às vezes até ouvindo a gente dorme. Senhor Jesus. Há uma sequência. Os irmãos viram que nós estávamos lá no livro de Colossenses, agora chegamos em Tessalonicenses, e ao chegarmos em Tessalonicenses, você repara, pega a tua Bíblia aí, abre em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, você vai verificar que no final de cada capítulo, termina de uma maneira bastante singular, termina falando sobre a volta do Senhor. Esse é um cuidado que Paulo estava tendo ali com os irmãos de Tessalônica. E nós vamos chegar em alguns assuntos que ele tratou ao abordar sobre santificação, que abrange até o corpo, ou seja, a nossa vida humana, a vida humana normal, né? É a vida física, a vida espiritual, agora estou falando a vida da alma, a vida espiritual, né? e a vida o aspecto do coração. São tudo partes. E o tema abordado aqui, que já foi falado no começo pelo nosso irmão Enoque, sobre santificação, nós também temos que entender isso. Isso é um assunto recorrente nas nossas comunhões, na comunhão que nós temos na vida da igreja, na restauração do Senhor, porque a santidade, sem ela, ninguém verá a Deus. Essa é a palavra, né?
Se você não tiver em santidade, você sequer pode estar com Deus, porque Deus é santo. Deus é mais que santo, Deus é a própria santidade. Isso é Deus. Então, o que tem a ver, então, a santidade? Para nós entendermos a respeito de santidade, o irmão compartilhou um pouco conosco. O que é, então, santidade? Até a revelação da palavra santidade, ela foi degradada, degenerada, e com o passar dos séculos, o Senhor foi usando os seus filhos para restaurar essa verdade. Essa verdade tem que sair restaurada para nós também. Se você for para John Wesley, sabe quem era John Wesley? Os irmãos já ouviram falar de John Wesley? Quem ouviu? John Wesley é que fundou, né? Começou a igreja metodista. E para ele, santificação era uma vida sem pecado. Isso é John Wesley. Já para aquele tempo, era alguma coisa bastante elevada, mas estava muito longe do significado de santificação, né? Não é só uma questão de vida sem pecado. Isso não tem a ver com a natureza de Deus. A natureza de Deus é santa, Deus é santo. Então, quando chega nos Irmãos Unidos, para eles, santificação, eles viram e restauraram a santificação posicional. Já é um grau mais elevado e é diferente da salvação orgânica. Qual é a diferença entre a posicional e a salvação orgânica, né? Posicionalmente, e isso nós temos que ver, foi o que nós ganhamos quando recebemos o Senhor. Na realidade, Deus já trabalhou essa santificação até mesmo antes, nos separando. É uma separação objetiva. Isso é separação posicional. Mas ainda não é o ápice. Eu vou ver aqui, o Enoque falou de 4 coisas, eu não entendi direito se era relacionado ao Espírito. O que é os 4 itens que você falou? É do coração, né? Coração. Separação, saturação, isso. Proibição. Hoje é aula, é escola dominical hoje aqui, viu? Então, preste atenção, eu vou dar 7 então, tá bom? 7 passos da santificação. Então, se os irmãos quiserem tomar nota, o primeiro é a santificação buscadora ou inicial. O que é a santificação buscadora inicial? É que Deus nos buscou. Essa é a santificação inicial, você nem sabia, né? Isso é na eternidade passada. A segunda é a santificação redentora ou posicional. Quando fomos redimidos, nós fomos tirados de uma posição comum e separados para Deus. É como a oferta que era colocada sobre o altar, aquilo estava santificado. O Senhor até repreende, né, os fariseus com relação a isso. A 3 é a santificação regeneradora. Essa é a santificação da índole ou da nossa pessoa em si. A santificação regeneradora, você vai também entender como o acréscimo de Deus na sua vida. Você só pode ter essa santificação a partir do momento que você ganha mais de Deus. E isso é por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida há um processo de santificação, não é? Por isso que às vezes nós somos chamados santos, os santos, né? Tem esse termo santos. Somos santos porque nós temos um Pai Santo e temos a vida do Pai Santo. Por isso nós somos santos. Eu parei na... Eu vou para a quarta. A quarta, sim, que é a santificação renovadora, que é essa que eu disse, eu já embolei a 3 com a 4. Né? A quarta é a renovadora, ou aquela que deve ser algo contínuo, é a santificação contínua. E depois nós temos a santificação
transformadora, algo que é um processo diário. Depois nós temos a santificação conformadora. Tudo isso está na santificação, irmãos. Tudo isso é o processo da santificação. E por último, a santificação glorificadora, que é a obra final de Deus. Então há um processo de santificação na nossa vida. O que nós temos que realmente guardar? Deus é santo. E de uma forma geral, tudo aquilo que é fora de Deus não é santo. Aquilo que não é santo é comum. Aquilo que não é santo é profano, né? Significa ausência de Deus. Tudo mais não é santo. Só Deus é santo. Pronto. Isso era sobre a santificação. Do coração daquilo que o irmão Enoque estava compartilhando conosco, eu só queria destacar na sequência do coração, isso está nas bem-aventuranças, né? Uma das bem-aventuranças é bem-aventurado os puros de coração. Se tem uma coisa difícil, essa virtude relacionada à pureza, como o irmão compartilhou, você pode ser limpo, mas a pureza é um grau muito acima da limpeza, né? A pureza tira as intenções duvidosas do teu coração. Você pode ser limpo, mas você deseja outras coisas além de Deus. Isso é falta de pureza. E quando você tem falta de pureza, não sei se que irmão que falou, acho que foi ontem, você enxerga, você põe os teus olhos em duas coisas distintas ao mesmo tempo. Na realidade você acaba não enxergando nada, né? Você põe um olho aqui e o outro olho ali. Isso é falta de pureza. É um coração que está com outras intenções, tem outras coisas no teu coração que precisam ser purificadas para que você convirja o teu olhar apenas para o Senhor, né? Aí, porque a bem-aventurança é bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se nós temos problema no coração por questão de pureza, a nossa visão vai estar um pouco embaçada, né? A nossa visão não vai estar tão clara. Senhor, essa tem que ser a nossa oração: purifica o meu coração. Amém. E aí chegamos no Algarismo Romano 2. Senhor Jesus, Deus não apenas nos tornou santos em posição, então posicionalmente já somos santos, sem exceção, pelo sangue redentor de Cristo, para nos separar para si em sua redenção judicial. A redenção do judicial, então, de Deus é o aspecto objetivo que somente Ele pode fazer. E Ele nos tornou santos posicionalmente, mas também está nos santificando na índole, pela sua própria natureza santa, para nos saturar consigo mesmo em sua salvação orgânica. Esse é o objetivo de Deus, porque sem a santificação diária, irmãos, diária, e aqui desde agora eu começo a dizer e vou repetir até eu parar de falar, requer a nossa cooperação diariamente. Eu e você precisamos estar nesse processo dessa santificação orgânica, que é o objetivo de Deus
para nos tornar pessoas úteis, até mesmo membros verdadeiros no corpo de Cristo, porque nosso Deus é um Deus santo. Nós não podemos nos apresentar a Ele de maneira inadequada. A gente pensa, estamos na graça, era da graça, mas não é assim não, irmão. Não é essa maneira natural de você pensar. Deus é santo. Ele não vai ficar te pressionando, mas Ele tem lhe dado a palavra para nos recordarmos, dado a luz na palavra para vermos, enxergarmos o seu propósito, e nós temos que ser como Ele é. Ele é o nosso verdadeiro Pai. Um dia nós nascemos do homem e da vontade da carne, mas também um outro dia nós nascemos de Deus e da vontade de Deus. Amém. E é isso que vai perdurar por toda a eternidade. É esse Pai Santo que nós temos que nos relacionar. Eu não me relaciono mais com a carne, né? Já não tenho nada mais a ver com isso, mas agora e daqui para frente e por toda a eternidade nós nos relacionamos com o Deus eterno, um Deus santo, que é a própria santidade. Então, como eu estou? Como que você está? Precisamos da luz divina diariamente. Não importa o que você está fazendo, mas eu lá no meu serviço não tem jeito. Tem jeito sim, tem jeito sim. Qualquer coisa que você está, aonde você for estar, não importa onde você está, até mesmo o que você está fazendo, é tudo exterior. E lá dentro, o que está acontecendo? Você está se santificando para Deus? Como que está o teu viver? É isso que conta. Uma vez numa reunião de jovens, isso há uns 20 anos atrás, essa jovem, inclusive depois, eu estou com água aqui, irmão, obrigado. Essa jovem, nessa reunião de jovem, inclusive, depois se afastou, sumiu, passado 15 anos, um pouco mais de 15, voltou, casada, com 2 filhos, e está lá na vida da igreja. Mas, há uns 20 anos atrás, se não for mais que 20, porque a gente passa o tempo, não sabe mais, né? Ela perguntou assim para mim, naquela época, né? Era reunião de jovem, aberta a perguntas, e uma das perguntas ela disse assim: eu não posso ir nas festinhas de aniversário que as minhas amigas convidam? Falei, você pode ir até para o inferno, só não permita que o inferno entre em você. É simples. Não ponha culpa no ambiente, não ponha culpa no outro que está do teu lado, não ponha culpa na circunstância. O teu relacionamento com Deus é no teu espírito. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em realidade. É simples assim. Mudamos o rumo, a bússola agora não está mais voltada para a carne, a bússola agora está voltada para o espírito. Nós temos que nos orientar pela santidade do nosso Pai. Deus é santo. Então Ele nos satura com a sua natureza santa, né? Senhor Jesus. A santificação da índole. Desculpe, de novo, sendo chato. Todos nós entendemos o que é índole, que é uma palavra meio esquisita, né? É, nova. Você vai ver nas traduções mais antigas, mesmo dos nossos livros, estava lá como santificação disposicional. Vocês já viram isso também, né? É a mesma palavra. Aí os irmãos preferiram tirar o disposicional e trocaram por índole. A língua portuguesa ela é muito vasta, então os irmãos vinham trocando as coisas para tentar melhorar. E não sei se melhora ou se complica. Mas é por quê? Porque uma era santificação posicional e a outra é uma santificação, aí estava lá, é que no inglês
também indica, te conduz para essa palavra disposicional. Disposicional não é a minha disposição. Não, disposicional é o que você é, do jeito que você é. Isso é índole. Índole é o quê? Você. É disposicional. É índole. É você. Então, quando fala santificação da índole, está falando de mim e de você, do que nós somos naturalmente, na nossa constituição. A santificação da índole realizada por Deus do nosso espírito, alma e corpo é para nos filificar. Isso é um neologismo, né? Um neologismo significa uma palavra criada. Criou-se uma palavra para dar um entendimento daquilo que Deus quer atingir. Essa é a cultura divina, não, eu não posso fazer nada, irmão. Então eu só estou lendo aqui. Então, filificar divinamente, tornando-nos filhos de Deus, para que nos tornemos iguais a Deus em sua vida, em sua natureza, mas não em sua deidade, a fim de sermos a expressão de Deus. Eu pergunto, nós lemos aquele título maior de experimentar, desfrutar e expressar, mas eu pergunto, baseado nisso que nós acabamos de ler, tem alguma maneira de você expressar o Pai, se você não for devidamente santificado, transformado na sua índole? Porque do contrário, nós temos o nosso jeitinho, não temos? Esse jeitinho, irmãos, é que precisa ser santificado, sabe? Essa maneira nossa de pensar, de viver, esse jeitão muitas vezes bonachão, sei lá o que, não importa se é bonachão ou se é de exército, desculpa, hein? Ou se é de exército, não interessa se é uma coisa ou é outra. O que precisa é que Deus trabalhe a sua santificação para que Ele nos filifique, ou seja, nós sejamos parecidos com o nosso Pai. Não tem outra maneira. Deus não vai conseguir nos fazer igual a Ele dando tapinha nas costas. Deus só vai conseguir fazer-nos iguais a Ele como verdadeiros filhos quando nós formos santificados em nossa índole. Não sei se eu deixei claro. Você ora e peça para o Senhor mostrar para você. Não tem outra maneira, porque do contrário, sequer nós temos condições de ir para Nova Jerusalém. Você acha que na Nova Jerusalém eu e você vamos estar lá? É verdade. Nós somos salvos e a meta final, máxima, definitiva é a Nova Jerusalém. E o que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a reunião de todos aqueles salvos, regenerados, transformados, conformados, entendeu? E glorificados. O que sobrou? Sobrou o jeitão, não? Sobrou o militar? Sobrou o bonachão? Sobrou aquele que se irrita fácil? Sobrou... O que sobrou? Aleluia! Só sobrou o Cristo. Aleluia! A expressão de Deus. Quem é Cristo? Vimos, o mistério de Deus, porque Ele é o desejo do coração de Deus. Ele é o meu filho amado, a Ele ouvi. Tudo se resume em Jesus Cristo. A nossa visão de Jesus Cristo é que tem que ser ampliada. Ele é a nossa forma. Ele é a nossa forma, irmão. Se algum dia você estiver desnorteado, pare um segundo, invoque o nome do Senhor. Amém. E se volte para Ele. Amém. Simples. É que nós somos complicados. Por isso que o Senhor vai lidando conosco no seu processo de santificação. Onde nós somos? B? Hã? B.
Ao nos santificar, eu vou ler o B e vou ler o 1, pronto, assim não tem briga, tá bom? Ao nos santificar, Deus nos transforma na essência do nosso espírito, alma e corpo, tornando-nos totalmente iguais a Ele em natureza. Dessa maneira, Ele conserva íntegros o nosso espírito, alma e corpo. Olha aí, o Senhor quer conservar íntegros. Isso é realmente profundo, irmãos. Espírito, a gente só pensa nesse aspecto espiritual, às vezes nós somos espirituais demais, mas Ele quer conservar íntegros, espírito, alma e o corpo. Nesse corpo que envelhece, esse corpo que envelhece. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você nunca pensa no teu corpo, pensa? Não, a gente, o corpo vai para a cova. Não, tá bom, mas enquanto ele não for para a cova, ele tem que ser oferecido a Deus. O corpo não é para a tua satisfação, o corpo não é para você fazer dele o bem e bom. Você pensa que você é dono do teu corpo? Você podia ser antes de você se converter, mas agora ele pertence ao Senhor. Saiba disso, todo dia que você acorda. Paulo diz que esmurrava o corpo dele para ele obedecer como escravo, para ele cumprir a vontade do Senhor. O teu corpo vai falar, fica na cama, não vai na reunião, vai ler, não lê não, você está cansado, você trabalhou muito, você fez isso, você lavou a casa, você fez isso. Para com isso, não ouça o teu corpo, ele tem que ser o teu servo, e te servir, e consequentemente servir ao nosso Deus. Se você se deixar levar, eu vou dizer uma coisa, você não vai sair do consultório médico, principalmente nós, viu, irmão, que estamos ficando velhos. Você nem não está tanto, mas eu estou mais. Se a gente deixar ouvir as murmurações do nosso corpo, nós não vamos sair do consultório o resto da nossa vida, vamos gastar mais tempo lá do que... Senhor Jesus, como é que está o tempo, Jair? 20 minutos eu termino. Tá bom. Tá bom. Aí Senhor Jesus. Então, repetindo, né? Ele nos criou com essas 3 partes para isso, né? Espírito, alma e corpo. Nosso espírito, ele tem que ser conservado íntegro, como fala aqui, de todo elemento mortificador. A nossa alma, ela tem que ser conservada, de permanecer aí natural. Não é só natural, não é só o nosso corpo que envelhece, a nossa alma envelhece, né? Ela fica velha, né? Fica difícil de Deus usar. Nós temos que ser frescos, tenros na mão do nosso Senhor. Senão, não importa quantos anos fisicamente você tenha, o nosso Deus é sempre novo. Amém. Ele não quer saber. Para Deus, vou dizer mais, quanto mais a idade avança, melhor você é para Deus, se você estiver no teu espírito. Senão você vai estar em você mesmo, a tua alma vai estar velha. É muito pouco útil na mão de Deus. Bom, quantitativamente Deus nos santifica completamente. Qualitativamente, Deus nos conserva íntegros, ou seja, Ele mantém o nosso espírito, alma e corpo perfeitos. Isso é o que o Senhor está fazendo hoje, irmãos. Ele nos quer por inteiro. Não pense que é só vir na reunião e está tudo resolvido.
Não, você tem que vir na reunião. Isso é o mínimo. Mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo. Você vir à reunião. Ele está de olho no teu viver, momento a momento. Você não é reunião. Você é você. Da hora que você dorme, a hora que você acorda. Não pense só que eu vou estar pronto para a reunião. É o mínimo, irmão. É o mínimo. Que os demônios te reconheçam lá na rua e passem longe de você, porque você está testemunhando Deus lá no meio da rua. Isso sim é alguém santificado e que vive para Deus. Nós não temos meia vida. Não temos, irmão. Só temos uma vida. Somos filho de Deus Pai. E expressamos Ele. E Ele está efetivando a sua obra de santificação em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito. 24 horas por dia. Embora Deus nos conserve, nós precisamos assumir a responsabilidade, tomar a iniciativa de cooperar com a sua operação, para sermos conservados, mantendo o nosso espírito, alma e corpo na saturação do Espírito Santo. Sentiu? Cooperação. Cooperação. É só ter um espírito e uma alma aberta para o Senhor, né? C. A fim de cooperar com Deus. Eu vou parar de falar, vou reduzir, porque daqui a pouco ninguém almoça, vai sobrar comida, viu, Jair? Vou assustar todo mundo aqui, ninguém vai comer. Não, mas esse prato aqui tá... Esse prato tá bom? Tá desfrutado. Vamos ver se depois, o que acontece depois da reunião. A fim de cooperar com Deus, para conservar o nosso espírito em santificação, nós devemos manter o nosso espírito numa condição viva, exercitando o nosso espírito. Olha aí, irmãos, essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa cooperação. A fim de conservar o nosso espírito, nós devemos manter o nosso espírito vivo, exercitando-o, para ter comunhão com Deus. Se não exercitamos o nosso espírito dessa maneira, nós o deixaremos numa situação de morte. Como é que é a tua experiência? Você creu no Senhor Jesus? Você foi salvo? Teu espírito estava mortificado e teu espírito foi reavivado. Tá certo? Até aí tá tudo certo. E daí para frente, o que está acontecendo? Se você está acostumado a manter teu espírito quietinho, morto, nada vai acontecer. Não vai acontecer nada. Nenhum processo divino sequer vai acontecer na tua vida, por mais que Deus queira. Deus requer da minha e da tua cooperação. Se você está acostumado a não exercitar o teu espírito, você vai ficar assim mesmo. Não vai acontecer nada com a tua vida. No nosso cotidiano, no nosso viver, nas reuniões, no relacionamento nosso com os irmãos, no nosso relacionamento com Deus, no nosso trabalho, na nossa casa, temos, irmãos, que exercitar o nosso espírito. Senão você não sai da morte. Você não coopera com Deus e nada acontece. Não pensa que no trabalho e nas tuas atividades você pode ser você mesmo. Não! É aí que é a chance de você exercitar o teu espírito. Do contrário, você vai ficar abatido, você vai ficar irritado, você vai ficar estressado, você vai ficar em depressão. É o mal do século. Depressão.
E mais ainda como cristão deprimido. Isso tem acontecido muito no nosso meio. A coisa mais frequente que tem hoje é você ver cristão deprimido. Não estou falando para você não ir no médico, não. Procure. Se você sentir um sintoma, procure. Às vezes é puramente químico. Os irmãos devem saber disso. A depressão às vezes é puramente química. Nós temos química no nosso organismo que nós desconhecemos, nós não somos médicos. E ela se consome. Aquilo que te deixa alegre, confortável, é uma química que tem em você. Eles falam lá, serotonina, não sei o quê, tem uns nomes aí que eu não conheço. Então, às vezes, o que você precisa é de reposição química. Mas, independente disso, não gaste tanto a tua química. Exercite o teu espírito. Não espere chegar nessa situação. É que, às vezes, nós chegamos nessa situação é porque gastamos demais os nossos esforços naturais para nos manter no chamado bem-estar. E você não consegue. Presta atenção. O que é depressão? A depressão é a tentativa de estar bem. Só que o teu organismo, ele tenta. Acabou o combustível. Corre para o médico. Vai tomar os comprimidos para repor a química, para você voltar de novo. Tenta. E você vai ficar num ciclo. Eu conheço pessoas que estão nesses ciclos há mais de 15 anos, 20 anos. Eu estou propondo algo diferente para você. Continue indo no médico, mas não gaste tentando o teu bem-estar não está nas coisas que você vê com os teus olhos. O bem-estar está em você exercitar o teu espírito. Amém. Creia. Eu não sou diferente de você. Você não é diferente de mim. Somos todos iguais aqui, irmãos. Somos todos iguais. Creia. Exercite o teu espírito. Desfrute o Senhor. E isso vai lhe fazer muito bem. Onde nós paramos? Ah, sim. Estou no 1? Regozijar-se. Eu li 1, Regozijar-se, orar e dar graças são exercitar o nosso espírito. Olha como é simples. Conservar o nosso espírito é primeiramente exercitar o nosso espírito para mantê-lo vivo e tirá-lo da morte. Olha que estado terrível. Se você não exercita na prática, apesar de você ter recebido o Senhor como tua vida, Ele está na morte. Por quê? Porque Ele está inoperante. Você não está vivendo por meio dEle, você não está exercitando, Ele está na morte. Você é salvo? É salvo, mas é salvo só. Olha esses versículos de 1 Tessalonicenses 5, 16, 17, 18. Regozijar, vamos ler? Você tem Bíblia? É para acordar, vai. Vamos acordar antes do almoço, vamos agitar. Abre aí em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17, e vamos ler, exercitando o nosso espírito, vamos ler esses 3 versículos. Vamos lá? Peraí, estão abrindo a Bíblia ainda. Calma. 1 Tessalonicenses 5,16. Está pronto aí? Vamos? Então vai. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos de novo? Amém. Então vai. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Eu senti muita falta de exercício do Espírito, mas isso é falta de prática, não tem problema. Não tem problema. Exercita o teu Espírito. A salvação está aí dentro. A salvação não está no médico. A salvação nem sequer mesmo está na reunião. A salvação está no teu Espírito. Porque se você não exercita o teu Espírito, que adianta de você vir para a reunião? Você entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Exercita o teu Espírito. Nós temos algo, uma bomba aqui dentro de nós. Senhor Jesus, precisamos cooperar com o Deus santificador para sermos separados de uma situação que traz morte ao Espírito. Olha que coisa, irmãos. C. Devemos adorar a Deus e ter comunhão com Deus em nosso espírito e com Ele. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos deve ser em nosso espírito. Essa é a única instrução, irmãos, no Novo Testamento. Única instrução. Fazer tudo no nosso espírito. 2. A fim de conservar o nosso espírito, nós precisamos guardá-lo de toda impureza e contaminação. Talvez você pense que o espírito não poderia ser contaminado. Na realidade, apesar de ter esse versículo da contaminação do espírito, o espírito realmente ele não é contaminado. Ali é uma região reservada por Deus, que o inimigo não pode tocar e nem mesmo contaminação penetrar no teu espírito. O espírito é um ambiente seguro para onde nós podemos nos refugiar e estar. Em Hebreus, se você ver, diz: lance a âncora da alma para dentro do nosso espírito, né? Para dentro do véu. O que é? Para dentro do nosso espírito. É lá que você tem que ancorar a tua alma, é lá que ela tem que ficar. É porque lá que você vai ficar seguro. Seguro. Amém. Amém. O versículo é 2 Coríntios 7:1 diz: tendo portanto essa promessa, ó amados, purifiquemo-nos de toda contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aleluia. Os irmãos na restauração eu uso o termo santidade como a linha sustentadora, né, da obra, da economia de Deus, né? Tudo está nessa linha, tudo passa pela linha da santidade. Vou caminhar, porque senão eu perco o avião também, né, Jair? A fim de conservar o nosso espírito. Está vendo, irmão? Espírito, só estamos falando do espírito. Vocês viram lá em cima, dentro da letra C, né? Não tem um C maiúsculo. O 1 diz: a fim de conservar o nosso espírito. 2, a fim de conservar o nosso espírito. 3, a fim de conservar o nosso espírito. Nós devemos nos exercitar para ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Eu não vou falar nada sobre isso. 4, a mesma coisa, a fim de conservar o nosso espírito. Olha quanta coisa a respeito do espírito. Temos que conservar o nosso espírito ativo, vivo, exercitado. Esse é o nosso espírito, irmãos. A fim de conservar o nosso espírito, nós devemos prestar atenção ao nosso espírito, pondo nossa mente no espírito, cuidando do descanso em nosso espírito. Acho que não tem dúvida, né? Então vamos para a letra D. Agora nós vamos mudar. Nós vamos sair do espírito agora. Vamos passar para a nossa alma.
A fim de cooperar com Deus para conservar a nossa alma em santificação, devemos desobstruir as 3 artérias principais do nosso coração psicológico, as partes da nossa alma. As partes da nossa alma, então, elas se tornam as 3 artérias do coração que precisam estar desobstruídas. Se você tiver obstrução em qualquer uma dessas artérias, você tem que procurar um cardiologista, fazer uma ponte safena, qualquer coisa aí do gênero. Aqui diz assim: vou ler de novo para não perder o sentido. Devemos desobstruir as 3 artérias, entre aspas, principais do nosso coração psicológico, as partes da nossa alma, nossa mente, emoção e vontade. 1. A fim de que a nossa alma seja santificada, a nossa mente deve ser renovada para ser a mente de Cristo. A nossa emoção deve ser tocada e saturada com o amor de Cristo. A nossa vontade deve ser subjugada pelo Cristo ressurreto e infundido por Ele. E nós devemos amar o Senhor com todo o nosso ser. E os versículos, você não vai ler agora, depois você pega todos esses versículos que estão aqui, ele vai te ajudar a penetrar nesse sentimento, né? O conjunto aí está completo. A maneira de desobstruir as 3 artérias principais do nosso coração psicológico é fazer uma confissão cabal. Estão começando a mexer comigo. Fazer uma confissão cabal ao Senhor. Precisamos permanecer com o Senhor por um período de tempo, pedindo-lhe que nos leve plenamente à luz. E à luz do que Ele expõe, nós precisamos confessar nossos defeitos, falhas, derrotas, erros, transgressões e pecados. Quando que você não precisa mais fazer confissão? Hoje você já confessou os teus pecados, os teus erros? A confissão é algo diário, permanente. Eu vou dizer mais ainda, se você está no teu espírito, é instantâneo. Porque quando eu me relaciono com os irmãos, principalmente, eu sempre tenho alguma coisa do tipo: não fui com a cara desse irmão, Senhor, me perdoa. Isso é manter as artérias do coração desobstruídas. Porque como que se você não vai com a cara desse irmão, você vai ter comunhão com ele? Já está obstruído, já está impedida a comunhão, a vida já não está correndo. É instantânea a nossa confissão. Amém. Não é esperar o dia de encontrar o padre e fazer confissão com ele. Uma vez por ano. Eu, quando tinha 10 anos de idade, eu fiz seminário de padre. E era pecado mortal se você não confessasse pelo menos uma vez por ano. Né? E tinha outros, eu não lembro mais os pecados mortais que tinha. É instantâneo. É na luz do Senhor. Se você está na luz, você percebe as obstruções das artérias do nosso coração psicológico. E imediatamente você trata com isso. Não deixe esclerosar. Não deixe obstruir. Desentupa instantaneamente. Peça perdão. Clame pelo sangue. Amém. Senhor Jesus. Amém. Melhor antioxidante, invoca e vai para a luz do Senhor. Ninguém se forma, irmão, de confissão. Nunca.
O dia que você estiver nesse aspecto, está mal. Senhor Jesus, a fim de descobrir a artéria da nossa mente, desobstruir a artéria da nossa mente, nós precisamos confessar tudo que é pecaminoso em nossos pensamentos, em nossa maneira de pensar. Misericórdia, irmão! Será que você é isento disso? Você é um santo católico, daquele que tem que fazer uma estátua. Ninguém está isento disso. A fim de desobstruir a artéria da nossa emoção, nós precisamos confessar a maneira natural e até mesmo carnal de expressarmos a nossa alegria, tristeza e também que em muitos casos nós odiamos o que devemos amar e amamos o que devemos odiar. Letra C. A fim de desobstruir a artéria da nossa vontade, nós precisamos confessar os germes da rebelião em nossa vontade. Você tem esse germe? Eu tenho, o tempo todo. Mas quando ele surge, essa é a oportunidade de você pegar ele. Se você está no teu espírito, na luz do Senhor, você não perde a oportunidade. Apareceu? Pega e confessa. Isso é uma derrota para o inimigo de Deus. Se passarmos o tempo necessário para desobstruir as 3 artérias principais do nosso coração psicológico, nós teremos a sensação de que todo o nosso ser tornou-se vivo e está numa condição bastante saudável. Aleluia! Essa consulta é de graça. Estamos aqui dando uma consulta de desobstrução das artérias do coração psicológico. A fim de cooperar com Deus, agora nós mudamos, estávamos no espírito, fomos para a alma, agora nós vamos para o corpo. A fim de cooperar com Deus para conservar nosso corpo em santificação, nós devemos apresentar-lhe o nosso corpo a fim de que vivamos uma vida santa para a vida da igreja, praticando a vida do corpo para levar a cabo a vontade perfeita de Deus. Nosso corpo caído, a carne, é o local de reunião de Satanás. O que você acha disso? O que você acha dessa palavra? Hein? Olha, nosso corpo caído, a carne, é o local de reunião de Satanás, do pecado e da morte, mas pela redenção de Cristo e em nosso espírito regenerado como local de reunião do Pai, do Filho e do Espírito, nosso corpo é um membro de Cristo e o santuário do Espírito Santo. Amém. Não é maravilhoso isso? Que milagre divino fazer de um local que é a reunião de Satanás para o membro do corpo de Cristo, porque não servimos a ele. Deixa eu continuar. 2. Conservar o nosso corpo é glorificar Deus em nosso corpo. 3. Conservar o nosso corpo é engrandecer Cristo em nosso corpo. 4. A fim de conservar o nosso corpo, nós não devemos viver segundo a nossa alma, o velho homem. Então, o corpo de pecado perderá a sua função e se tornará desempregado. Estamos aqui para desempregar o nosso corpo. Desempregar. Cinco. Porque eu não tenho mais tempo. Só vou ler então. Acabou meu tempo. A fim de conservar o nosso corpo, nós não devemos apresentar o nosso corpo a nada que seja pecaminoso. Antes, devemos apresentar-nos
como escravos à justiça e nossos membros como armas de justiça. É a vontade de Deus a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio vaso em santificação e honra. B. O fato de não conhecerem Deus é a razão básica pela qual as pessoas se entregam a paixões da concupiscência. 6. A fim de conservarmos o nosso corpo, devemos esmurrá-lo e conduzi-lo à escravidão para cumprir o nosso propósito santo, tornando-nos a cidade santa. Amém. Aleluia. Eu não sei se os irmãos estão acordados. Tem tempo ainda para compartilhar? Tem? Amém, irmãos? Tem tempo para compartilhar. Então exercita, agora eu quero ver, hein? Exercita o teu espírito, esmurra o teu corpo, desobstrua as artérias e compartilhe. É simples, compartilhe.